Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso vídeo, fazendo aqui uma menção praticamente honrosa sobre trades e structs também. Tá bom, meus lindos. O que são structs? Estruturas de dados que a gente pode definir em que a gente junta dados complexos, né? A gente agrupa dados de diferentes tipos em uma estrutura de dados maior de um tipo mais complexo. Então você pode pensar em structs mais como um tipo composto de variável do que como uma classe. Apesar de que Rust tem paradigma orientado a objetos, então a gente consegue ter coisas como traits, behavior. Não, o que seria uma trait? Trait é um comportamento. É a tradução literal de trait é comportamento. Então, quando a gente cria uma trait, né, que é como se fosse uma interface em programação orientada a objetos, a gente cria um método, que é um método que não faz nada, mas ele tem ali, ele não tem implementação, mas tem a declaração dele. Se a gente olhar aqui o código, a gente pode ver que tem uma struct, post, title e contents, e a gente tem uma implementação do nosso sumário, do nosso trait summary, para o nosso post. Só que para isso a gente precisa implementar a nossa função summarize. E aqui a gente implementa o que ela faz. Tudo bem? E aqui a gente executa ela. Então, trades basicamente é isso. A gente define as funções aqui, o comportamento, a gente implementa nela, especialmente útil para projetos grandes, para projetos que a gente tem structs muito grandes e muito complexos e que a gente precisa assegurar que essas structs tenham todos os métodos necessários para o seu funcionamento. Tá bom, meus queridos? Videozinho muito simples. Eu vou aproveitar aqui que não deu nem 5 minutos de vídeo para falar sobre modules e crates. Tá. O que são modules e o que são crates? Crates são softwares, pedacinhos de software que a gente consegue reutilizar em qualquer projeto. Módulos são partes do nosso projeto que, em teoria, né, a gente poderia transformar num crate ou a gente pode deixar dentro do nosso projeto como um módulo, uma forma da gente organizar e separar o nosso projeto. E aí, no Rust, a gente tem crates externos para, por exemplo, questões de HTTP, questões de TCP, protocolos, blockchain. Tem muitas dessas bibliotecas que são específicas para ela. Então a gente vai utilizar como um crate, né, que seria um container, ali seria um tipo de caixa, né, com todo o nosso código abstraído ali dentro, e aí a gente tem uma interface ali para se comunicar com esse crate. Módulos, são pedaços de código. No Rust, a gente consegue separar isso em várias pastas, em várias maneiras, né, de organizar. Então, a gente poderia vir aqui no nosso terminal, vem aqui, eu vou tentar compartilhar o meu terminal com vocês, aqui bonitinho. E agora a gente faz Workspace, Witcraft, cd craft, helix.bar. Pronto. Se a gente vier bem aqui na estrutura do projeto, que seria melhor ter mostrado para vocês antes, ls -r, meu Deus do céu, só um ls no meu source, a gente pode ver que tem uns módulos aqui que fui eu que criei essa estrutura aqui, que é uma estrutura chamada DDD, tá? Usa um padrão de arquitetura de software chamado Domain Driven Design, que é quando a gente
agrupa essas funcionalidades do nosso software pelo nome delas, né? Pelo que elas são. Aqui seria Social Engineering, OSINT, parte de Network, parte de Inteligência Artificial. Aqui é um antivírus, aqui é um jailbreaker para inteligência artificial, e aqui são binds para terminal. Coisas que eu não vou explicar agora, mas a gente tem que se atentar que, por exemplo, se eu abrir um Alex no meu network, barra source modules network, eu vou ver que tem alguns arquivos dentro desse módulo. Aqui eu tenho aqui ele vai fazer um ataque DOS, né? Na verdade, um ataque DOS de simplesmente um spam, né? Um get spam. Todo módulo ele tem um mod.rs. Você cria uma pasta, você põe um mod.rs dentro dele e isso vira um módulo. E aí eu tenho os arquivos aqui. Se eu quiser que esses arquivos sejam visíveis ao resto da minha aplicação e para os outros arquivos dentro desse módulo, eu preciso declarar eles dentro do mod.rs. Vocês podem ver que todos estão como pub, porque eu preciso usar uns dentro dos outros, dentro do mesmo módulo, né? Eles são compartilhados entre si, e eu preciso compartilhar eles com outros módulos do lado de fora, tá bom? Então, para o meu DDoS aqui utilizar as structs, a minha struct aqui, ela tem que ser pública, né? Os meus métodos têm que ser públicos. Aqui eu estou implementando alguns métodos HTTP para essa função, então todos eles têm que ser públicos para que eu possa utilizar fora espaço, perdão, fora do meu projeto. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, isso que é um módulo, tá? E crates, se a gente vier bem aqui, que tem alguns crates aqui. Aqui, por exemplo, regex, IP address, que IPv4, IPv6, path. Todos esses são, na verdade nem todos, né? Chrono, regex, são crates, são externos, eu baixo eles através do cargo, que é um gerenciador de pacotes no mesmo nível ali de npm, yarn, pix, ppx, né, pip, etc. É um gerenciador de pacotes, né? Poetry também, Anaconda, enfim, né? Poetry, eu acho que é do PHP, se eu não me engano, cara. Enfim, não é o Poetry do Python, não, tá? Enfim, e eu tenho pacotes que eu consigo utilizar dentro da minha aplicação, e aqui eu estou utilizando para endereço IP, né? Converter endereço IP para número inteiro e fazer uma pesquisa com ele, né? Fazer um lookup aqui, uma geolocalização desse endereço IP de maneira offline, inclusive, né? Então, basicamente essa que é a estrutura de um projeto razoavelmente maduro em Rust, tá? Não que eu seja alguma coisa que seja uma grande referência, mas dentro do possível, essa é uma das arquiteturas que mais se aproxima de um projeto real, tá? Projeto mesmo, comercial, profissional, ele vai seguir uma lógica muito semelhante do que está aqui. Tudo bem? Então, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Deu mais ou menos 10 minutinhos. E o último vídeo na nossa série vai ser sobre o Unsafe Rust. Ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!